Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Etienne, eu faço parte aqui do Ministério Tropa de Elite de Jesus e você está aqui comigo no grupo de leitura do Techuvá para darmos mais uma mergulhada nas Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai refletir no livro de Salmos, no capítulo 53. E enquanto você prepara aí a sua Bíblia, eu quero te fazer um convite. Quero convidar você a estar sendo uma ponte de expansão para o reino. Quero convidar você a estar compartilhando todos os conteúdos aqui deste canal do Tropa de Elite de Jesus, a fim de que o reino dos céus seja ainda mais conhecido através da sua vida, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para expandir o Evangelho. Amém? Vamos orar então para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. E eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E eu quero te pedir para que o Senhor esteja conosco. Quero te pedir para que o Senhor nos leve a fim de mergulharmos nas Escrituras. Que o Senhor nos permita aprendermos do Senhor e conhecermos da sua palavra. Pai, que a tua palavra seja luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos dias. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 53, porque nós vamos começar a nossa leitura. Que vai nos dizer assim, o versículo 1. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Nossa, que forte, hein? O que será que leva uma pessoa a desprezar tanto o Senhor dessa forma, a ponto de dizer que para si o Senhor não tem importância alguma? O que leva uma pessoa a endurecer tanto o coração para o Evangelho e a desprezar o Senhor, o Deus que dá vida, o Deus que cuida, o Deus que dá o livramento? O que será que passa no pensamento de uma pessoa assim? Uma coisa a gente pode entender, que para uma pessoa chegar a um ponto como este, ela precisa estar com a sua fé completamente corrompida e com a sua estrutura espiritual completamente abalada. Eu quero trazer algo para nós neste momento que nos diz mais ou menos assim: se Deus olhar hoje para você, como ele enxergará o seu coração? A gente vê aqui que os tolos pensam. Significa que muitas das vezes nós não falamos aquilo que nós pensamos. Mas não é porque não falamos que nós não podemos agir. Será que nós temos agido como pessoas tolas? Pessoas desrespeitosas? Será que nós temos agido como pessoas que foram corrompidas espiritualmente? Será que as nossas atitudes têm nos levado a desprezar o Senhor? Será que as nossas atitudes têm nos feito negligenciar o Evangelho? Fazendo importante para nós aquilo que a nossa alma, a nossa carne tem prazer, desprezando aquilo que é importante para o Senhor? Será que nós temos desprezado o Senhor com as nossas atitudes? Será que os nossos lábios têm estado tão longe assim, a ponto de no louvor proferirmos que amamos ao nosso Deus, mas as nossas atitudes nos levam a mostrar que somos mentirosos e enganadores? Pior, não temos mostrado, temos feito isso para nós mesmos. Temos nos enganado. Nossa, que forte, que sério isso, hein? E para continuar, o versículo 2 nos diz assim: lá do céu, Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e estão igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. Gente, imagina Deus olhando agora para a humanidade. E Deus julgando com a sua sabedoria que não há uma só pessoa que o adore, que o sirva, uma só pessoa que o tema. Que triste isso, hein? Que triste mesmo nós sendo portadores do Evangelho.
Mesmo nós buscando ler as Escrituras e não vivê-la. Que triste ver que o Senhor ele pode olhar para nós e ele pode nos comparar com o ímpio. Que triste, né? Que triste perceber que muitas das vezes nós fazemos parte de um povo, espero que vocês entendam a minha colocação, que não ama o Senhor. E que muitas das vezes nós usamos os nossos lábios para proferir louvor e glória ao Deus no qual nós julgamos servir, mas que as nossas atitudes mostram que nós o desprezamos e o desprezamos muito. Imagina o coração do Senhor. Se o salmista Davi, ele escreveu aqui essa canção, essa poesia, imagina como estava o coração dele naquele momento, quando o Espírito Santo trouxe a ele a revelação de momentos que viriam a ser vividos no futuro de Israel. Talvez o que o salmista pôde contemplar fisicamente ali vivendo foi apenas um pouquinho daquilo no qual nós vivemos hoje, da expansão, do sentimento das pessoas, da atitude das pessoas em ignorar o Senhor. E para completar, o versículo 4 nos diz assim: e Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Gente, imagina o próprio Deus olhando para nós e perguntando: será que você não entende? Será que é tão difícil para você compreender algo que é tão simples? Imaginem o próprio Deus. Eu imagino agora o próprio Deus se igualando ao homem para ter essa conversa, a ponto de dizer: será que você não compreende que aquilo que você está fazendo está te levando para a morte, está te fazendo pecar, e não só pecar, mas viver uma vida atolada no pecado? Será que você não compreende que as suas atitudes estão te fazendo mal para ti mesmo? E aí o salmista ele continua: mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Aqui nós temos uma visão que o salmista ele está falando das nações que cercam Israel, das nações no qual ele pode estar contemplando as suas ações. E aqui diz que o salmista ele profetiza, dizendo que essas pessoas que não temem ao Senhor tremerão de medo como nunca antes, porque verão o Senhor derrotar aqueles que se fazem seus inimigos. Aqui o salmista não está dizendo de um inimigo pessoal, mas ele está se dizendo de todos aqueles que se declaram inimigos do Senhor. Homens e mulheres no qual o Senhor rejeitou. Rejeitou porque amam e decidiram viver para fazer aquilo que o Senhor aborrece. Já imaginou, gente, que triste será naquele dia o Senhor olhar para nós? Eu estou usando para nós para a gente entender aqui o peso dessa palavra, a responsabilidade que nós carregamos como ministros do Evangelho, como portadores do Evangelho. O Senhor olhará para nós e nos rejeitará. Que forte. Talvez lutarmos e chegarmos naquele dia a sermos reprovados pelo Senhor, porque não vivemos conforme deveríamos viver e nem sequer tentamos. Honramos com os lábios, mas o nosso coração sempre esteve longe do Senhor. Como igreja, nós estamos aqui para derrotar o mal, para derrotar o inferno e povoar o céu, trazer para o céu o maior número de pessoas possível.
E quando o salmista declara que Jerusalém será uma vitória, trará vitória para Israel, eu vejo que o salmista declara que aqueles que realmente pertencem ao Senhor levantarão a bandeira com o nome do Altíssimo, a fim de se separarem, serem um diferencial nessa terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser diferente. Em meio a uma nação, em meio a nações que o Senhor rejeitou por conta dos seus pecados. Eu quero trazer à sua memória que o Senhor, ele rejeita o pecado, mas não o pecador. O Senhor, ele abomina aquilo que é errado, ele abomina o mal, mas ele ama o ser humano. Mas o que fazer quando as nossas atitudes, as nossas ações nos inclinam mais para o mal? Em todo tempo o Senhor está de braços abertos nos esperando. Esperando nações, esperando povos. Mas se não há quem possa ir a estes povos, levar a eles água pura, água fresca, levar a eles o verdadeiro evangelho, não tem como eles se despertarem e se acordarem a fim de virem para o Senhor. Muitos no qual estão no erro, no engano, no pecado. Muitos no qual a sua fé estão abaladas. Muitos no qual vivem uma estrutura espiritual decadente. Estão dormindo, não estão enxergando, não estão vendo aquilo que o Senhor hoje está nos dando a oportunidade para perceber. Então que nós venhamos nos posicionar nessa geração a fim de trazer a boa notícia do reino, espalhar essa boa notícia para toda a terra, a fim de que aqueles que puderem venham salvar-se, porque haverá um dia em que misericórdia e compaixão não existirá mais sobre essa terra, e que o Senhor, ele venha falar poderosamente ao seu coração, conforme ele falou ao meu. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom.